Livro à frente. 5 diz assim: a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Amém? O pastor Júnior falou: você não quer cantar um hino? E eu estava preso ali, irmão. Eu falei: aceito. Aí eu vou cantar agora, ele me acompanha, amém? Esse hino diz assim: eu sou sócio de Deus e eu sou muito feliz. Nesta sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Irmãos, fazer alguém chorar é fácil, mas fazer alguém ficar feliz ou rir é difícil. Chorar é muito fácil. Basta um pisão na unha cravada, você vai ver o irmão chorando, né? Agora, para fazer alguém ser feliz, é uma das maiores batalhas que eu tive espiritual, foi por causa de fazer alguém sorrir. O meu trabalho é muito direcionado a isso, e o inimigo veio tirar satisfação comigo por um trabalho que eu fiz assim. Foi a maior luta que eu tive com ele. Então é muito difícil, mas abre o seu coração, deixa Deus te alegrar essa noite, amém? Amém, você alegrando o seu coração, a palavra de Deus vai vir de encontro e ela vai mudar alguma coisa, amém? Bata um palma, deixa eu ver. Eu sou sócio de Deus e sou muito feliz. Nesta sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. O meu sócio deu tudo e eu quase nada. Ele deu sua vida e eu minha alma angustiada. Ele deu meu consolo do Espírito Santo. O meu sócio foi morto, mas ressuscitou e enxugou o meu pranto. O meu sócio foi morto, mas ressuscitou e enxugou o meu pranto. Eu sou sócio de Deus e sou muito feliz. Nesta sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Ele deu meu perdão e eu quebrantado dei o meu coração e com satisfação fui justificado. Dei a minha fraqueza, o meu sócio a saúde. Dei meu temperamento e no mesmo momento Ele me deu virtude. Dei meu temperamento e no mesmo momento Ele me deu virtude. Eu sou sócio de Deus e sou muito feliz. Nesta sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Para terminar, o meu sócio virá, já nos prometeu. Ele requererá o meu talento e também o seu. O que ele propõe é um alto negócio. Vem aqui que eu te digo, ele é bom amigo e quer ser o teu sócio. Vem aqui que eu te digo, ele é bom amigo e quer ser o teu sócio. Eu sou sócio de Deus. Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade
sociedade, que felicidade, quem nunca sou eu. Nessa sociedade, que felicidade, quem nunca sou eu. Aleluia, gente. Glória a Deus. Nossa, até eu já fiquei mais alegre, irmão. Eu tava ali, olha. Eu tomei café, eu fui no banheiro várias vezes. Eu falei, ai, Senhor, me dá logo esse microfone. Aí já passou. Irmãos, eu tenho mais de 20 anos de crente. E muitas coisas faltou na minha vida. E esse ano o Senhor fez muitas coisas novas. Eu falei, Senhor, faz na minha vida, faz na minha vida. E o Senhor falou, me busca. E teve um dia que o Senhor falou assim, eu vou falar a palavra certa. Ele falou, se consagra. Aí eu me consagrei, eu obedeci. Eu ouvi a palavra de Deus e eu obedeci. Então eu cheguei no trabalho, irmãos, de um modo diferente. E onde eu trabalho é uma mecânica. E tem um rapaz que trabalha com a gente, ele veio da Bahia, a gente chama ele de Bahia. E ele tem muita dificuldade, ele veio para melhorar de vida, ele tem uma esposa, mora de aluguel, o filho estava doente. Ele precisa muito desse emprego. E eu já tinha alertado ele algumas coisas, mas ele não me ouve. Ele é muito teimoso, a mulher dele fala. E nesse dia que eu cheguei, que eu consagrei, eu cheguei, entrei na empresa e eu falei assim, olha, vou tentar usar as palavras que eu usei no dia. Foi mais ou menos assim, eu estou sentindo de andar, porque eu sou o piloto teste da empresa, então eu ando nos veículos para ver se está bom. Eu falei, estou sentindo de andar nesse veículo. Ele falou, não precisa, está tudo ok. E aí, irmãos, eu tinha orado e eu estava muito forte aquilo em mim. Eu falei assim, mas eu estou sentindo de andar nesse veículo para testar ele. E não precisava, estava tudo lindo. Ele falou assim, olha, já olhei tudo, está tudo ok. Se Deus tinha movido, irmãos, insista que o resultado vem. Né? Eu falei, eu estou sentindo, a terceira vez, irmãos, eu falei, eu estou sentindo de andar nesse veículo. E ele falou, não precisa. Eu falei, então tá bom. Aí ele lembrou que eu falei algumas coisas, ele não ouviu e deu errado, irmãos. Ele falou, mas só por dar uma volta, né? Aí eu fui, como eu estava sentindo, eu fui muito devagar, eu fui com muito cuidado, o percurso que eu fiz até um pouco menor. E nada de problema. E eu falei, ai Senhor, quando eu fui chegando perto da empresa, ele começou a desligar. Aí ele começou a desligar, quando chegou na empresa, eu falei assim, olha, ele está desligando quando chegou aqui. O que mais? Eu falei, não sei, foi quando eu estava perto aqui, eu até desliguei, esperei o farol abrir, liguei e vim de novo. E ele falou, tá muito quente o motor. E ele abriu o motor, ele olhou e falou, eu esqueci de colocar o óleo. Irmãos, ele já fez uma cara de choro, de tristeza, ele tem uns 30 anos, e eu falo, deixa de ser mole, eu falo com ele. Mas ele ficou muito, porque ele falou, vou perder o meu emprego. E eu falei, pega o óleo, coloca o óleo. Quando foi ligar o óleo, o motor foi ligar, travou. E aí o veículo não ia nem para frente nem para trás. E ele com aquela cara de choro, e eu sou deboche, então assim, quase que eu saí do propósito. E eu fiz uma pergunta, o que você faria se Deus te falasse para você se preparar para algo e depois Ele te desse uma situação? O que você faria se acontecesse aquilo? Deus não falou à toa, Ele falou por um propósito. Alguém corajoso, tem coragem de falar o que você faria? Difícil, né? Eu fiz, irmãos. Eu falei, só tem uma coisa, falta só uma palavra. Falei, peraí, Bahia. E eu fui lá no veículo, eu coloquei a mão no motor. Eu não lembro, infelizmente, irmãos, eu não lembro a palavra certa, mas não sei se eu falei, funciona em nome de Jesus. Senhor, faz funcionar. Senhor, age. Aí eu falei, liga. Eu tava... Aí ele ligou, pegou normal. E aí o dono da empresa veio e falou, e aí, como é que tá? Eu falei, liga? Ele ligou e falou, nossa, como tá bom, hein? E o mecânico, ele se jogou de joelho no chão e falou, obrigado, meu Deus, assim na frente. Irmão, foi demais. Agora eu vou te falar, irmãos. Falta uma palavra, às vezes. Por isso que eu falei que é a palavra. Hoje uma palavra, abre o seu coração, deixa Deus falar. Quem sabe não é uma palavra. E junto com a palavra, quem sabe também não está faltando óleo na sua vida. Deus hoje quer te dar uma palavra e quer que você busque para você receber o óleo também. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, por que eu vou falar da palavra? Porque é o único modo de você conhecer a Deus, é através da palavra. Tem outros jeitos, mas o principal é a palavra de Deus. Muitas vezes Deus está falando aqui, está falando em diversos lugares. E estamos falando de um homem que estava como se fosse, eu sempre imagino um chafariz com água no meio, porque a gente não tem muito disso hoje em dia. Então um homem que estava enfermo, um monte de gente enferma num lugar,
que tinha água, 5 entradas, 5 pavilhões, e todo mundo esperando, porque que coisa assim, sabe? Tem gente que gosta de coisas místicas. Como você parado num lugar, a água move, aquele primeiro que entra sai curado de qualquer coisa. Só que tem algo muito mais forte aí. Não só um lugar de cura, algo assim que Deus trabalhava, um modo de Deus trabalhar, sempre o modo dele, mas diz que Jesus chegou até ele. E esse homem, Jesus sabia. 38 anos enfermo. A Bíblia diz que Jesus sabia. E eu fui ver sobre 38 anos e fala de gerações. E uma das idades que dá para gerações, você vai encontrar várias, mas uma delas é a geração. 38 anos, uma geração. Então nós estamos numa geração doente. E quem sabe você não está há muito tempo doente nessa geração. E muitas pessoas em volta doente. Ele não conhecia Jesus. Porque Jesus falou para ele, o que você quer? Ele falou, Senhor, olha, eu estou aqui e toda vez que eu quero, eu não consigo porque vai alguém na minha frente. Então eu perco a vez. Deus está falando, mas às vezes não estamos entendendo. Estamos numa geração que muitas vezes não está entendendo de Deus. Não conhece Deus. Eu vou falar duas coisas aqui que eu dou aula para adolescentes, tá? Então o meu modo de falar é diferente. É bem diferente, ainda estou me segurando um pouco aqui. Duas coisas que eu deixo claro para eles, eu dou prova na minha sala de aula, né? Uma vez eu entrei muito com cara de sério, falei, hoje é prova, ninguém olha do lado, carteira afastada, quem olhar eu tiro a nota, quem colar eu zero. E um começou a tremer assim, e eu perguntei pro outro, falei assim, ninguém reprova na escola bíblica dominical, mas aí eu exagero um pouco, ele ficou tremendo assim, mas na verdade todos eles foram ótimos, mais de 70% tiraram 10 na prova. E duas perguntas que tinha nessa prova era qual o significado do nome de Jesus e qual o significado de nome de Deus. Nós cantamos aqui, se eu não me engano, 3 hinos falando do nome de Jesus. Um diz, ó quão maravilhoso é esse nome. Então uma das coisas para você conhecer alguém, você sabe o nome dele? Não, então você não conhece. Como você conhece alguém e não sabe o nome? Então o nome de Deus significa o Criador. Eu assim até me queimo por dentro quando eu vejo alguém falar que Deus é Criador e mantenedor de todas as coisas. Ele não só fez tudo, como a mão dele ainda segura. Diz que as ondas só vêm até a praia pela força da mão de Deus. Então Deus é o Criador. Quando se fala de Deus mesmo, só tem Ele. Ele criou todas as outras coisas. Até os que são chamados de deuses, Ele também criou. Tudo. E o nome Jesus significa o Salvador. Cristo, você vai ler o Messias. Se você procurar o Messias no dicionário, você vai ver. O Messias Cristo é o Messias enviado da parte de Deus. Quando fala do nome de Jesus, quando cantou no hino, eu falei, eu já queria, assim, senti que eu tinha que falar, quando o hino falou, eu vou falar do nome dele. Eu estava embaixo de um carro de um homem, ele arrumando, e ele era judeu. E eu falei, fala da sua fé, porque eu sempre li muito sobre os judeus, né? E ele falou assim, uma das coisas que ele falou assim, quando nós escrevíamos o nome de Deus, nós íamos copiar as escrituras, que no caso deles era mais o Pentateuco, os pergaminhos, ele falou que quando chegava na parte que ele estava escrevendo, quando chegava no nome que escreveu o nome de Deus, ele trocava de caneta, pegava uma nova, escrevia o nome de Deus e quebrava. Nossa, ele falou, nossa reverência pro nome de Deus. Eu falei, gente, é mesmo, né? Uma coisa assim, olha que coisa bonita, que honra, né? E eu falei assim, qual é o nome? Ele falou, eu nem digo. Eu falei, como assim? Só se for uma situação muito extrema. Eu falei, mas fala só para eu aprender também. Ele falou, não. Eu falei, você não vai falar? Ele falou, não. Eu falei, mas nem para eu aprender? Ele falou, não. Eu falei, gente, que respeito, né? Aí ele falou assim, ó, a gente usa a palavra YWHW, mas não tem pronúncia. Então a gente acrescenta o A e depois o E e fica Iavé. Mas o nome mesmo a gente não fala. Então é interessante que o nome de Deus mesmo não tem pronúncia. E é interessante na Bíblia também que você também tem um nome que você não conhece. Quando for chamado, você vai falar, meu nome, fui. Então pelo nome você conhece Deus. Deus com um nome assim, ele fala que o nome de Jesus é sobre todo o nome. Olha quem é Jesus. Uma vez uma pessoa me fala, Jesus é um profeta bem sucedido, é um ser iluminado. Não.
Jesus é Deus, Criador de todas as coisas. Quando você começa a ler a Bíblia, já fala lá de Jesus. Quando Deus cria as coisas, ele fala, façamos o homem. Deus não estava sozinho, Jesus estava lá. E ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus é Deus. Amém? A sua fé às vezes está um pouco confusa, então comece a entender primeiro quem é o autor da sua fé. Jesus o Cristo. Amém? Vamos lá. Eu estou falando de um homem que não conhecia, porque Jesus chegou até ele e ele não precisava mover nada. O milagre estava ali. Não foi Deus pisar o homem pisar na lua, não foi o milagre. O milagre foi Deus pisar na terra. E estava lá com ele, ele não sabia e queria reclamar. E a reclamação muda o ambiente. Eu estou aqui tão feliz porque Deus fez muitas coisas para mim. Aí cantei um hino de alegria, aí você bateu palma, que você viu um sorriso, você deu um sorriso, você se alegrou. Mas se eu viesse para reclamar, seria um outro ambiente. Então quando você reclama, você muda o ambiente. E Jesus estava ali, em vez de se aproveitar e receber uma cura, e receber ainda uma palavra, ele não conhecia Jesus. Então o que ele fez? Reclamou. Eu estou numa geração que não me ajuda. Eu estou numa geração que não conhece Jesus. Eu estou numa geração que faz pegar o que é meu. A minha chance de entrar ali. Porque ele estava 38 anos, então quem sabe a chance dele já veio. Mas ele era paralítico. Há 38 anos. Então estamos numa geração assim. Mas Deus está falando, irmãos. Ele veio aqui falar com você. Me conheça. Veja quem sou eu. Jesus podia vir com o nome de qualquer outro nome, mas ele veio com o nome de Salvador. Para você confiar nele. Tudo, qualquer coisa, ele salva. Ele quer pôr a mão, ele quer te ajudar. Mas muitas vezes apresentam Jesus e você está magoado com o irmão. É como eu digo dessa geração, você está magoado com a palavra de alguém. Mas Jesus está perguntando para você, o que você quer? E eu sou o Salvador. Olha que coisa, né? Então às vezes você não segue Jesus porque você não conhece ele. Começa pelo nome. Se conhece uma pessoa pelo nome. Se você não sabe o nome de uma pessoa, como é que você conhece uma pessoa? Pensa nisso. Então hoje você sabe o nome do Deus que te criou. Amém. Amém? Vamos lá. Glória então. a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, irmãos, é como uma receita médica. Você vem e fala, eu estou com um problema. Aí a pastora vem e fala, olha, eu vou te passar aqui uma receita. E você não lê a receita, você não leva para casa. Que nem ela vai falar, vou te passar, pastor, eu estou com um problema assim, assim, assado. Ó, vou escrever aqui na receita e coloca embaixo. Oração, de 8 em 8 horas. Mas você deixa a receita aqui, irmãos, e não leva para casa. Como é que vai fazer efeito? Leva a palavra no teu coração. Jesus te ama. Leva isso. Não se sinta sozinho. Alguém te ama e ele te ama muito. Quando Deus falou que deu a coisa mais importante pelo homem, Deus amou, Deus o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior contingente, que ele disse que ele deu tudo de tal maneira que ele ama, e ele deu o que ele tinha de melhor, foi a família dele. Porque esse é o meu melhor, a família. Você acha que Deus não sabe que você tem uma família? Você acha que Deus não sabe que ela precisa de alguma coisa? Você só precisa acreditar, receber. O mundo é ruim lá fora, as pessoas não... É uma geração para todos, não é só para você. Mas você muda o ambiente. Você muda o ambiente. Amém, irmãos? Deixa eu só colocar aqui, porque eu não queria falar, mas se deixar eu falo até amanhã, viu, irmãos? Mas eu vou ser uma palavra breve. Porque eu acredito que hoje Deus quer trabalhar um modo diferente na sua vida. Mas para isso você precisa conhecer Ele. Para isso você precisa abrir seu coração para a palavra dEle. Amém? Então vamos lá. O modo de Deus falar aqui. Ó, você lendo, Deus fala com você. É a palavra dEle. Você ouvindo alguém. Em sonho. Em visão. E vendo, em Salmos 19, 1, eu vou ler aqui um modo que Deus fala com você. Não sei se eu ia falar, mas eu vou ler para você entender um dos modos que Deus fala com obrigado, você. Pai. Obrigado por tua palavra, Senhor. Aí eu coloquei errado.
Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então você pode ouvir um louvor, Deus fala com você. Você pode ler a palavra dele, Deus fala com você. E aonde você bate o seu olho, você pode ver Deus. Mas creia nessa palavra, irmãos. Vimos testemunho de irmãos, um pastor que eu admiro muito, ele foi num lugar e ele falaram: pastor, posso pedir uma coisa para você? Ele foi num país, ele falou: vamos pedir a minha Bíblia. A gente pode abraçar a sua Bíblia? Tinha. E eles pegavam, abraçavam, cheiravam. Ele falou: aquilo me comoveu. Olha o amor pela palavra de Deus. Então tenha esse amor, ouça a palavra. Irmãos, outra coisa, essa eu não podia esquecer de falar. Quando você abre esse livro, uma amiga minha, eu falei: você leu a Bíblia inteira? Ela: não. Eu falei: leu pelo menos Apocalipse? Não. Nossa, ler Apocalipse, já pensou? Vou falar uma coisa para você. Às vezes nós não entendemos a palavra de Deus. Quando Deus escreveu a sua palavra, nós pensamos que ele escreveu assim, ó: isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto, isso aqui eu gosto. O homem fique casado. Já que eu não pude casar, vai ficar casado também. Isso aqui eu não gosto. Não foi assim. Quando Deus escreveu a palavra dele, um dos versículos, alguns, você vai ler assim: é bom para o homem, não é bom para o homem. O Senhor fala: eu não me agrado. Mas ele colocou: é bom para o homem, não é bom para o homem. Então Deus colocou algo que vai te dar um final feliz. Ele quer ver você feliz. E até algumas coisas que ele queria e você não consegue, como eles falam: por que faz assim? Aí respondeu: por causa da dureza do coração do homem. Mas Deus queria um modo diferente, por isso que foi permitido. Por isso que Moisés permitiu. Mas Deus coloca o que é bom para você e o que não é bom para você. Se você seguir este livro, vai ser bom para você. Amém. Só que o nosso erro é não ler, irmãos. E sobre Apocalipse, não é uma carta de castigo. É uma carta de livramento. Amém. Você vai ver o que foi de ruim e Deus te livrou. O que Deus está falando lá para você ler, não é para você entender que é para você, de modo algum. Se você abrir o seu coração e ler Apocalipse, você vai ver como Deus o ama e como Ele quer o bem para você. E ela não leu porque falou assim: é os castigos de Deus. Não é para você, não é para você. Porque essa palavra livra você do castigo. Amém? Eu vou ler aqui agora desse homem que não conhecia Deus. Porque quando Jesus curou ele, vou falar do capítulo 13, e ele estava lá e Jesus curou ele. E era sábado. E aí os religiosos da época não gostaram e falaram para ele: onde você vai com a sua cama? Ele falou: o homem me curou. Quem foi esse homem? No capítulo 13 ele diz assim: não sei. Ele não sabia, a Bíblia diz, que Jesus havia se retirado. Então o mais importante de tudo é você saber quem é o teu Salvador. Você precisa saber quem é você, o que veio fazer neste mundo e para onde você vai. Para onde você vai é para onde alguém te salvou de um lugar ruim. É um céu, irmão. Então ele não sabia, capítulo 13. E ele ainda estava no meio das pessoas, ele ainda recebeu uma cura, mas ele não sabia quem era Jesus. E pode ser diferente. Eu vou falar agora de um cego. Ele era deficiente. Não, o primeiro ele é paraplégico, aqui usou outra palavra aqui. Ele era... Eu queria usar a mesma palavra, mas cada Bíblia às vezes usa uma palavra aqui. Paralítico. Então ele era paralítico, mas ele podia ver. E diz que ele estava ali, e um outro que era, não só estava ali sentado também, mas era cego, o que nós lemos. O cego de Jericó. E eu vou falar sobre ele, a diferença. Eu nunca vi duas histórias tão iguais, tão diferentes, irmãos. Né? Antes de eu ler ele, deixa eu ver, tem uma coisa que eu deixei de comentar do paralítico.
falar agora de um cego. Um cego sentado numa estrada, eu vou ler aqui para você acompanhar comigo de novo. Aconteceu que, ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou: o que era aquilo? Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele era cego, também estava ali, sentado, até com dificuldades maior, porque o paralítico podia ler, podia ver algumas coisas. E ele, quando ouviu falar: o que é esse barulho? Imagina, né? Que coisa. Falaram assim: Jesus está vindo. Quando ele ouviu que Jesus estava vindo, ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é um dos nomes messiânicos, o qual nós explicamos sobre Jesus. Este homem conhecia Jesus. E Jesus não veio até ele, mas no paralítico Jesus foi até ele. E ele clamou e o povo o repreendeu. E quando o povo falou: cala a boca. E ele: Jesus, 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 Jesus. E o povo: fica quieto. Mas ele continuou. Aí diz que aí que ele gritou mais alto ainda: o que está te calando? Por que você não segue? Por que você não ora? Irmãos, uma coisa, tem coisas na vida que é só na oração. A Bíblia fala, é só oração. É, Jesus, é verdade. Só a oração. Ah, eu não consigo orar. Você não consegue reclamar? Reclama para Deus. Abre uma oração, irmãos. Tenta. Vai. Você